Qual a melhor idade para uma criança começar a aprender uma segunda língua? Existe um método específico aí para esse processo? Nós estamos aqui com a professora de inglês, Alessandra Mello dos Santos, que vai esclarecer aí as nossas dúvidas, vai nos ajudar em tudo. Bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Bom dia. Que bom ter você aqui para nos auxiliar, nos ensinar. Bom, eu posso tentar. Conta pra gente primeiro, Alessandra, como que foi que você começou a aprender a inglês? Hoje você é professora, vai contar um pouquinho também, mas como que foi que começou? Bom, eu cresci na Jocum, Jovens com uma Missão. Que legal! Em Contagem. E eu tinha um casal de tios que moraram muito tempo nos Estados Unidos e eu tinha primos, 3 primos pequenos. Certo. E eles conversavam em inglês. E eles faziam isso para nos irritar, né? Eu e meus Só para irmãos. Vocês não entenderem nada. Para não entendermos, exatamente. Isso então, era mais assim, ou menos com qual idade? Isso eu tinha uns 6, 7 anos. Que ótimo. Pois é. Então isso já é motivação suficiente para uma criança querer aprender Desafio, inglês, né? Um desafio. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar com a minha tia, ela começou a nos dar aula particular para mim, para os meus irmãos. Fazendo aula particular com ela, eu comecei a desenvolver. E na Jocum nós tínhamos muitas oportunidades de ouvir o inglês, porque tem sempre equipes de fora que falam inglês, e por isso eu tive a exposição necessária para poder aprender, né, a língua. E depois eu fui estudando por conta própria. Quanto tempo você teve aula assim com sua tia, com a uma minha professora tia, específica? Sim, uns 2 anos. Depois eu fui para um cursinho, já fiz um teste de nivelamento e caí já no avançado. Fui para o cursinho, formei no cursinho. Aí depois eu graduei em letras e fiz pós-graduação em língua inglesa. Quando você começou, Alessandra, você não parou mais, você foi direto? Não parei mais. Não chegou. E você tinha facilidade? Sim, sempre tive para facilidade. o inglês ou não? Sim, sempre tive facilidade de falar a língua inglesa, porque eu gostava muito. Eu achava muito legal. Eu sempre gostei, desde pequena, a ouvir músicas em inglês, e isso facilitou muito. Uau! Porque nem todo mundo tem, às vezes, essa facilidade, não é mesmo? Sim. Ou não? O que acontece é a diferença da exposição que a pessoa tem. Eu falo que quanto mais exposição, melhor, tanto para a criança quanto para o adulto. E o seu interesse. Porque muitas pessoas me procuram falando, em quanto tempo eu vou aprender inglês? Eu falo, gente, isso é uma resposta impossível de se dar. Porque você precisa saber a motivação da pessoa e o quanto essa pessoa vai se dedicar à língua inglesa. Se a pessoa estiver realmente interessada e ela buscar na sua casa, ela estudar, ela ouvir, ela vai aprender. Caso não, ela não vai aprender. Gente, só lembrando aqui, vou deixar os telefones abertos para você ligar. Às vezes você tem alguma dúvida, aproveita que a Alessandra está aqui para poder te ajudar, para poder te esclarecer. Você, mamãe, que está aí assistindo o programa, você, papai, que está assistindo o programa, às vezes tem alguma dúvida para poder tirar. Até o filho também, aproveita, liga para cá no 3253-3320. Estamos aqui falando sobre aprender inglês, qual a melhor idade, e a professora Alessandra está aqui. Alessandra, você acabou aprendendo o inglês de maneira fluente com quanto tempo, no seu caso? Por volta dos 14 anos. Foram uns 7 anos. Isso. Por volta dos 14 anos que eu tinha a autoconfiança de falar o inglês mesmo. No meu caso, tinha também a questão que muitas pessoas na minha família falavam inglês. Certo. E eu sou muito perfeccionista. Enquanto eu não conseguia falar perfeitamente, digamos assim, eu preferia evitar, entendeu? Então, mas depois disso eu comecei a falar fluentemente e logo em seguida comecei a trabalhar com a língua inglesa. Você contou de você, agora eu quero que você fale pra gente. Qual você sugere, o que você percebe? Você dá aula para todas as idades, gente, até o 3º ano do ensino médio. Isso. Né? E você então você falou comigo que você já deu aula até para o 2º maternal, não é isso mesmo? Maternal 2. Maternal 2, que são as crianças com 2 anos de idade. Exatamente. Qual a melhor idade, a partir de qual idade você deve
colocar ali, inserir o seu filhinho para poder aprender o inglês? Bom, eu trabalho no Colégio Batista Buritis e toda vez que nós temos reunião de pais, os pais perguntam muito isso. É assim, é uma coisa que uma dúvida que eles têm mesmo. E eu sempre falo que não existe uma idade exata. Quanto mais cedo, melhor. Se o seu filho é um bebezinho, você já pode colocar ele para ouvir inglês. Eu falo com os pais, você vai colocar um Discovery Kids para ele assistir? Coloque em inglês. Aí o pai fala, fica com aquela ansiedade. Tô com dó, tô com peninha do meu filho. Exatamente. Aí fala, mas ele não vai entender nada. Eu falo, não, você não vai entender nada. Ele está entendendo, porque a criança, ela entende muito mais pelas imagens do que pela fala em si. Certo. Então ela vai absorvendo todo o contexto e ela vai entendendo. Então assim, quanto mais você puder colocar o seu filho para ouvir inglês, melhor. Porque a língua, ela não é apenas as palavras, o vocabulário. Ela tem uma musicalidade diferente. Você pode notar que uma pessoa que tem uma voz maravilhosa, cantando em português, é diferente dela cantando em inglês. Porque os tons mudam, os nossos músculos da nossa face, nós utilizamos outros músculos para falar outra língua. Então você precisa treinar isso tudo antes da pessoa pronunciar uma palavra. Correto. Então ela precisa ouvir, porque aí ela está acostumando o ouvido a estes tons. A hora que ela for falar, ela vai ter muito mais facilidade. Uau, então importante aí tanto aquilo que você assiste, como tentar ouvir bastante aquela língua para poder você entender mais, aprender, absorver mais. E a paciência dos pais, né? Porque o pai, às vezes, eu trabalho em escola regular, né? O Colégio Batista. O pai, às vezes, ele fala, mas meu filho está tendo aula de inglês e não está aprendendo nada. Não, ele às vezes não está falando, mas ele está absorvendo, ele está ouvindo, ele está se acostumando. A hora que ele começar a falar, ele já vai falar muitas coisas, entendeu? Então, assim, essa paciência é muito importante, porque às vezes o pai ele quer uma coisa muito rápida, né? Resultados. Isso não acontece nem no português. A criança, às vezes, meu filho, por exemplo, vai fazer 3 anos de idade, nem ouve português o tempo todo, em todos os lugares onde ele vai. E mesmo assim, ele ainda não fala o português, fala pouquíssimas palavras. Então essa paciência, ela é absolutamente necessária. A gente está com uma telespectadora que quer falar conosco, chama Lauren. Muito bom dia, Lauren. Ah, caiu a ligação. Lauren, liga de novo, enquanto isso a gente vai compartilhando. Eu queria perguntar, Alessandra, qual a menor idade que você já pegou, já começou a trabalhar? A menor idade que eu já peguei foi maternal 2. E eu falo que é uma idade que você tem que enfrentar vários desafios. 2 anos? 2 anos, Meu Deus. Exatamente. Imagina só, 2 aninhos. 2 aninhos aprendendo inglês. Então, com 2 aninhos, a criança provavelmente não vai falar muitas coisas. Ela vai aprender as colors, blue, yellow, red, e isso vai ser suficiente para ela estar desenvolvendo a língua inglesa. O que eu trabalho com a criança quando ela é muito pequena é o que nós chamamos de communicative approach, que é a abordagem comunicativa. Certo. Essa abordagem, você trabalha muito com a metodologia lúdica. Você leva brincadeiras para dentro de sala, você leva brinquedos mesmo para a criança ver. Você vai trabalhar as colors, você leva lá várias bolas coloridas para eles encontrarem cores fortes, aquilo que chama atenção, isso, né, Alessandra? Isso, exatamente. E a criança, ela precisa de se mexer. Ela tem que se mexer o tempo todo em sala, correr, brincar. E uma aula de 50 minutos, para você ter uma ideia de língua inglesa para essa idade, maternal 2, maternal 3, primeiro período, né? Nós precisamos planejar em torno de 6 ou 7 atividades diferentes para essa criança desenvolver. Eu vou pedir para você explicar com mais detalhes essas atividades, como que funciona, porque a gente está com uma outra telespectadora que quer falar conosco, que é Adelaide. Bom dia, querida. Oi, bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você quer fazer uma pergunta? Sim, eu sou a prima
Elias, né? O Elias, o guitarrista da Ana Paula Valadão. Que beleza. Olha, eu gostaria de saber por que nas escolas de inglês não se aprende a falar primeiro a escrever, né? Primeiro aprende a escrever e ler, depois falar. Eu morei nos Estados Unidos, a gente tem que falar, mais que escrever. Certo. Querida, eu quero te agradecer e pedir para você, né, continuar assistindo o programa que a Alessandra vai estar te respondendo. Sim, o que acontece é que na escola regular nós temos várias normas que o MEC manda para a escola que ela tem que seguir. Então, assim, uma coisa é o cursinho de inglês, outra coisa é a escola regular. A escola regular, no próprio CNPq, nas próprias normas, elas dizem que você tem que trabalhar a leitura e a escrita. Por quê? O objetivo do inglês na escola regular é preparar o aluno para o Enem, para o vestibular, para esse tipo de prova. Certo. Então, por isso, as escolas nem podem trabalhar tanto a fala, sim. Mesmo porque todos os anos nós recebemos alunos novatos na escola, que não são nivelados pela língua inglesa. Eles são nivelados pela idade, né, pela série geral, não pela língua inglesa. Então, se você trabalhar apenas focado na fala, esse aluno ele vai ficar perdido. Esse aluno vai ficar para trás, ele vai ter mais dificuldade. Certo. E aí eu queria até aproveitar, depois eu vou perguntar um pouquinho sobre isso, só você estava explicando um pouquinho como que funciona as aulas de crianças tão pequenas, que você tem que levar em média umas 7 atividades diferentes. Para uma aula de 50 minutos. Dá um exemplo aí de algo que você tem que fazer na sala de aula, Alessandra, para a gente ter uma noção de como que esses pequenininhos, os pequeninos, eles aprendem o inglês. Bom, eu gosto muito de começar minhas aulas com um vídeo, aí eles assistem o vídeo. Logo em seguida, eu pego alguma coisa desse vídeo. O vídeo falava sobre animals. Eu vou levar bichinhos para a sala de aula. Então, eu vou levar esses bichinhos e esconder na sala de aula. Aí, antes da aula, eu já escondi esses bichinhos. Depois eu vou pedir, let's find the dog. Então, eles vão ter que encontrar o cachorro e eles vão procurar na sala e tal. Aí, é claro, a gente tem que fazer uma coisa organizada, né? Porque a criança, ela empolga demais com a brincadeira. É verdade. Né? Então, eu separo lá, one boy and one girl. Aí um menino e uma menina vão me ajudar primeiro, aí eles vão encontrar. Depois que encontraram, eu pego outra criança para ajudar também. Isso funciona muito legal. E os outros observando atentamente aquilo que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, quanto mais eles se movimentarem, mais eles vão gostar. Porque eu falo muito para os pais que, eu tenho para mim que o principal objetivo da língua inglesa na escola regular é criar essa motivação para que a criança sozinha possa querer aprender mais tarde, para que ela goste do inglês. Então, assim, o aprendizado da língua, ele passa muito pelo amor que o professor passa para essa criança. Não existe um aprendizado sem esse carinho, sem essa troca. Então, assim, tudo é muito importante. Você precisa conquistar essas crianças primeiro e depois, à medida do tempo que ela confia em você, aí ela vai aprendendo automaticamente. E normalmente, Alessandra, é necessário que a gente tenha a criança, né, no caso, tenha contato com a língua estrangeira uma vez a semana, 2 vezes a semana, quanto tempo cada encontro? Bom, eu falo o seguinte, na escola regular, infelizmente, é uma aula por semana, apenas que nós temos. Por isso que eu falo que essa questão de você criar essa motivação na criança é o mais importante. Certo. Porque você tem que pegar essa uma aula e fazer ele gostar da língua inglesa. Correto. Então, é um desafio também, né? É um desafio, sim. No cursinho, são 2 aulas por semana, mas você dizer que isso é suficiente, isso não é suficiente. Entendo. É importante que o pai faça aquilo que eu te falei. Chegar em casa todos os dias, coloca lá meia hora, uma musiquinha em inglês, coloca um desenho em inglês para a criança ouvir, porque ela não está estudando, mas ela está ouvindo e ela está aprendendo. Certo. E qual que é a dica que você deixa aí para os papais e para as mamães que estão aí de plantão, assistindo de tudo um pouco, com relação ao inglês para a criança? Bom, a dica principal que eu posso deixar para vocês
Coloca a sua criança para ouvir o máximo que você puder. Se você tem lá uma música, canta uma música com ela em inglês, coloca ela para assistir desenhos em inglês. E se você tiver possibilidade, coloca sim numa escola de inglês, por que não? Vai acrescentar, vai acrescentando e, à medida do possível, a criança vai começar a falar o inglês. E você, para fechar, indica aula particular para a criança ou aula coletiva? O que você acha que ela desenvolve mais? Eu acredito que a aula coletiva para a criança seja melhor, por causa da questão da motivação. Sim. A criança, ela gosta muito de estar com outras crianças e de brincar. E a brincadeira, quando você tem outros para brincarem com você, ela é muito mais divertida. Então, a aula particular para crianças, eu acho que ela é desestimulante. Eu acredito que a aula particular funcione melhor para adultos, que já têm um objetivo certo, focado, né? Focado, aí funciona melhor.